Dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Mais um vídeo aqui em nosso canal. Esse vídeo é um vídeo opinativo sobre o momento atual que nós estamos passando e enfrentando, de uma baixíssima qualidade técnica, péssimos resultados, uma performance dentro de campo que não está nos agradando nem um pouco, né? Muito pelo contrário. Então imagino que muitas pessoas querem ouvir a minha opinião e aqui estou para emitir a minha opinião sobre essa fase atual que estamos vivendo, né? E aí a gente vai entrar no mérito do jogo de ontem contra o Defensa, vamos entrar no mérito do elenco atual que nós temos e até o final ali do dia 12 de junho, né, que é a partida contra o Cruzeiro, todos os jogos que nós temos, com o time que tem é esse aí, e eu vou tratar a respeito disso aqui, tá? Eu só queria iniciar o vídeo, esse vídeo opinativo, cuja pergunta é: qual a solução? Eu queria dizer a você o seguinte, inicialmente, né? Eu não sou o dono da razão, não quero ser, nem nunca serei. Não tenho a caneta para definir situações, nem quero ter e nunca quero ter. Mas, com a responsabilidade que nós temos aqui de estar frente a frente com você e, para muitos, né, ser até um porta-voz, emito minha opinião, assim como já fiz em dezenas de vezes em vários vídeos durante esses tempos que a gente tem aí o canal. Primeiro ponto, não tem como a gente não relembrar de 2024, pois com o elenco mediano, e a gente até chamou um elenco mediano para ruim no ano passado, nós conseguimos a permanência. Mas você notou, é claro que tem todo um aparato, né, de salário em dia, né, estrutura, aquele lance de viagem direto, me fugiu agora o termo, rapaz, mas voo fretado. Obrigado aí o ponto, né? É o Espírito Santo que ajuda. Voo fretado. E por aí vai. E outras coisas mais. No famoso a bola não entra por acaso. Só que tem uma situação que salário em dia, voo fretado e muitas coisas, elas podem até ajudar, mas elas ajudam a potencializar. O que, Dinâmico? A boa fase. O Vitória, em 2024, conseguiu a guinada, a torcida, esqueça, fundamental, nem precisa nem citar, todo mundo já sabe, é clichê até. Mas, veja, Cáceres, Neres, Lucas Esteves e Alejandro. Eu vou citar quatro jogadores, que por muitos eram chamados de medianos ou até de ruins, e que viveram uma fase exuberante, excelente, atingindo até o altíssimo nível do futebol individual. O caso do Lucas Esteves e o caso do Alejandro junto a finalizações e balançando as redes. Foi artilheiro da Série A. O Neres fazia partidas que nos deixavam assim, Nerão, encontramos a dupla de Wagner e Leonardo. E por excesso de confiança, às vezes falhava. Por excesso de confiança. Mas por muitas ocasiões nos ajudou aquele passe dele, rasgando o time adversário todo, passando todas as linhas, chegando em Alejandro. E Alejandro às vezes dominava errado, etc e tal, a gente chateava. Mas na zaga também ajudando. Cáceres, eu vi, ninguém me contou. Eu vi Cáceres ao final do jogo contra o Fortaleza, aqui no Barradão, reta final, chorar por fazer uma excelente partida. Cáceres jogou muito na reta final. Muito. Cáceres jogou muito na reta final. Na defesa e no ataque. Muito. Fase boa. Aí nós vamos agora para o elenco atual que nós temos. E Cáceres segue aí. Neres segue aí. Esteves e Alejandro se picaram, mas vieram outros jogadores que infelizmente não substituíram a nível. A gente trouxe Jamerson e Hugo para a lateral esquerda, a gente trouxe Fabri, que não é um centroavante, acho que ficou meio 100% provado contra o Defensa e Justiça, né? Que ele não é centroavante, mas a gente trouxe aí o Carlinhos, Kaiser não testou ainda, e entenda o meu ponto de vista. Além de nós termos um elenco mediano para ruim atualmente, um time titular, né, e um elenco também nesse sentido, salvo alguns atletas, assim como era no passado,
nós temos esses atletas numa fase ruim, num momento ruim. E o futebol, ele é momento. Aliás, Eider Klein, um abraço pra você. Uma vez ele falou lá no podcast, né, que a gente fazia o podcast, ele, dinâmico, quando alguém bate na sua porta, você pergunta o quê? Quem é? Não quem era. Futebol é quem é. E o futebol é quem é agora. Hoje. No último recorte dos 2, 3 jogos. É claro que um jogador como o Mateuzinho da vida, ele não pode perder a posição dele por causa de 2, 3 jogos, mas porque ele já tem uma história construída. E ele já tem um nome dele cravado de que ele é muito acima da média da nossa realidade. Prosseguindo. A fase desse jogador, inclusive, diga-se de passagem, né? Quem me soprou no ouvido na penúltima partida do Vitória contra o Ceará, essa questão de caramba, Matos. Vitória tem jogadores que vivem um momento ruim. E esse é o agravante. Adson Piedade me soprou isso no ouvido no off ali, que o Galinho tá narrando. E aí ele falou, né? Ele pensou alto assim. E aquilo ficou assim na minha cabeça, martelando, ó. Martelando. Falei, rapaz, é verdade, bicho. É bem verdade. Ora, Janderson, desde o ano passado, já tinha demonstrado que ele é um trabalhador brasileiro, vencedor na vida, como eu brinco, mas é aquele cara batalhador, aquele cara que vai pra bola, que briga por ela, mas que ele não trata a Redonda bem, com fineza, né? Ele nunca demonstrou ser esse jogador. O Vitória trouxe ele pra cá sabedor dessa limitação dele, técnica. Carlinhos teve base no Corinthians. Carlinhos pertence ao Flamengo. Então, a gente esperava até um pouco mais sobre questão técnica do jogador Carlinhos. Carlinhos vive uma péssima fase. Lucas Braga, mesma coisa. Jogadores que atuaram na Série A, né? E jogaram competições internacionais aqui de Sul-Americana. Mosquito, mesma coisa. Jogadores que... O Mosquito estava no Corinthians. E aí você traz para essa realidade atual, são atletas que vivem uma fase de ruim para péssima. Ontem foi uma chuva, uma enxurrada. Não um fenômeno natural da natureza, né, de Deus, não. Uma chuva de gols perdidos. Uma chuva de situações claras que poderiam ser criadas, que foram desperdiçadas por... Eu não quero ser tão duro nesse vídeo, né? Eu prometi pra mim mesmo que eu seria um cara sereno no vídeo. Sereno, sensato, né? E aquela versão de dar piti, de se estressar, ela tá anestesiada. Tamanha a ruindade do nosso momento. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, os gols perdidos, as chances que poderiam ser claras criadas por burrice. O termo não tem outro, não. Me desculpe. Má fase, mas burrice. Tem uns lances assim que a gente para e se pergunta, né? Pô, como é que esse cara foi profissional? Só que essa pergunta da arquibancada tem que ser a mesma do atleta dentro de campo. Peraí, pô. Eu sou profissional. Eu jogo a Série A. Tô no Vitória. Eu não posso ser isso aqui. O jogador natural viveu uma fase, isso aí é muito natural. De uma realidade que nós vivemos. De um time como o Vitória, principalmente. Mas ele não pode se acomodar, se acovardar e pausar, cravar-se nessa má fase. Porque ele tem que se perguntar isso. Eu sou profissional. Como é que eu me tornei um profissional? E aí ele tem que se lembrar de todos os perrengues de noites frias sem cobertor, de choros e lágrimas, distância familiar, falta de comida, treinador que sacaneava e atletas que trairavam. Ele tem que se lembrar de tudo que ele se lascou para chegar onde está e almejar algo maior sempre, cara. Sempre para a vida dele. Então, a gente não pode, aqui do lado de fora, tratar a respeito de enxergar, e é verdade, essa má fase, e eles lá dentro se acostumarem com isso. Eles próprios têm que falar assim, ó, eu tenho que sair dessa má fase. Eu não sou esse jogador horroroso que a torcida fala. Eles têm que se incomodar e se perguntar, será? Não sou. Eu não sou essa pereba, eu não sou tão burro assim. Posso passar por um mau momento e eu espero que eles enxerguem isso, porque a pior coisa
É quando você está no erro e não enxerga que está no erro, né? E é cercado por pessoas que não são amigos. Não, irmão, você tá bem, pô, a galera tá pegando no pé, mas sempre tem um sacana que você se reta com ele, mas que ele chega pra você e fala assim, ó, cabeça, tá mal, velho. Melhorar, pô. Esse você se reta, mas esse é seu amigo, pô. Esse é seu amigo. Então, assim, eles têm que sair dessa zona de conforto deles próprios, entenderem e se perguntarem isso, porque muita gente se perguntou como é que Janderson foi profissional, cara? Como é que Carlinhos profissionalizou? Como é que Mosquito se profissionalizou? Como é que o Lucas Braga é profissional? Eu sei que vocês perguntaram isso. Eu sei que vocês se perguntaram isso porque isso chegou à minha mente, né? Eu não que eu tenha falado, eu não falei, porque eu conheço a história do cara. Eu já entrevistei dezenas de jogadores e eu via, né, o que é que eles passavam. Eu conheço, obviamente, muitas histórias de jogadores. Eu vivi muitas histórias de jogadores que conseguiram chegar lá. E eu sei o que é que eles passaram. Então, eles próprios, eles também têm que se fazer essa pergunta. Como é que eu fui jogador profissional? Como é que eu me tornei jogador profissional? Aquele domínio na canela me define? Não. Eu estou falando dele próprio consigo mesmo. Não. O chute, field goal, me define? Não. A chapada equivocada quando era para eu cortar para a perna esquerda e bater, porque eu sou profissional, eu vim do Corinthians, me define? Não. Agora eles próprios têm que entender essa situação. Porque é evidente que esse elenco, e foi dito pelo próprio Carpini, não com essas palavras, mas numa coletiva, que nós iríamos brigar pela permanência. E que essa era a nossa realidade. Volto a dizer, não com essas palavras. Não com essas palavras fiéis, né? Não com essas aspas, mas o sentido foi esse. E é a nossa realidade. Então, a nossa realidade é, infelizmente, passar por momentos de resultados ruins aqui, bons ali, oscila aqui, volta ali, mal num jogo, bom em outro. E não vai. Aquela coisa, sabe? E até conseguir a tão sonhada consolidação. Mas a gente não pode ter, cara, eu vou ter que citar nomes aqui, o Claudinho nessa má fase que ele está vivendo, o Cáceres até fez uma boa partida, espero que seja o início de uma boa fase dele contra a defensa, não tenho o que falar do Cáceres ontem, eu não tenho. Né? A gente precisa de todo mundo, cara. O Jamerson, o Hugo, tudo bem que o Hugo tá jogando pouco, não dá nem pra falar muito dele, né? Você olha pro time do Vitória e o Baralhas tá machucado, infelizmente, Pepe e o Oliveira machucados também. Mas tem que olhar pra todo mundo como foi no ano passado, velho. Pô, o Janderson, né? O Janderson, cara, jogador é esse, pé duro. Aí aquele vídeo que fizeram um meme dele lá com um animal chutando a bola, etc e tal, etc e tal. Isso aí, bicho, ele tem que pegar pra si e em vez de, né, usar posteriormente numa boa fase, quando ele se reencontrar, como, tá vendo aí, cala a boca, o ouvido, de raiva. Ele precisa pegar essa situação toda, absorver ele consigo próprio e buscar a boa fase dele. Ele, volta a dizer e repetir, irmão, eu vou dizer e repetir. O Vitória trouxe o jogador sabedor de que ele não tinha um refino técnico. Ele não tem, não é dele, ele não nasceu com isso. Ele nasceu com outras qualidades. Então, bora potencializar essas qualidades, Janderson? Vamos nessa, velho. Não tem jeito, é jogador do Vitória, irmão. A gente vai ter que vê-lo em campo. Mas a solução para mim, na minha humilde opinião, e é claro que o futebol não é uma coisa só, aprendi com o professor Adson Piedade. Futebol não é uma coisa só. Mas isso, para mim, na minha cabeça, não haverá ninguém que vai mudar isso. Nem Guardiola, que eu acho que ele pensa dessa forma também. Futebol, time titular, é composto pelos melhores jogadores no momento. Quem é o melhor goleiro? X. Vai você, painho. Melhor lateral direito? Você. Jamerson. E aí, painho? Como é? É Hugo, hein? Olá, hein? O cara não jogou, mas cuidado aí, viu? Não que o Hugo tenha feito uma boa partida, mas olá, viu? Ó a sombrinha aí, ó a sombra. Tem que ter uma sombra, irmão. O jogador de futebol, desde pequenininho, ele é feito de sombras. E ele precisa ser o melhor. Infelizmente, o cara é formado para isso, para ser o melhor da posição e brigar pela vaga e ser dele. Ele tem que... Não que o Jamerson, muito pelo contrário, o Jamerson batalha o tempo todo, briga o tempo todo e
não é sobre isso que eu quero dizer, mas uma sombra, ele termina atingindo ou extrapolando o nível técnico dele, que na minha visão assim é mais uma questão mesmo de acertar mais os cruzamentos, fazer melhor as associações com o volante ou com o meia. Ele retarda muito isso e isso desacelera. Futebol é tempo e espaço e as coisas vão encurtando. E esse tempo que ele perde de 2 segundinhos ali de não associar rápido, não fazer, não pensar logo e termina prejudicando ele. Não sei, de repente, quem sabe, né, numa situação de jogo, lançando ele um pouco mais à frente, com o Hugo mais lateral esquerdo, são situações. Mas aqui, citando um ou outro, eu penso que tem que estar os melhores do momento. Quer ver uma coisa? Eu acho que eu tenho aqui rápido e fácil. Pronto. Obrigado, Igor Brandão. Osvaldo, pô, irmão, aqui pra nós, muito reservadamente. Vamos esquecer a idade. Ah, porque tem 38 anos. Ei, ele com 38 anos tá jogando melhor do que Mosquito com 27. Do que Lucas Braga com 20 e tantos. Do que Fabri com 23. Fabri tem 23, 24. É bem jovem. Aqui, Fabri, Vitória, idade. Só pra confirmar. Fabri tem 24, ele é de 2000. 2000, velho. O cara é mais novo que meu irmão mais novo. Mas beleza. Fábio tem 24 e tá jogando melhor que todo mundo. Tá jogando não, né? Ele entrou em campo e provou dentro do campo, lá dentro, não no treino, treino é treino, jogo é jogo, lá dentro do campo, ele provou: eu sou o titular dessa zorra. Tô aqui desde 2023, tenho 38 anos e daí, mas eu sou o titular. Eu sou o titular, eu tenho o melhor momento. Ora, se você tem o Osvaldo vivendo, querendo mostrar como ele quer, eu tô pedindo jogo pro Osvaldo. Janderson, velho. O cara cruzou a bola da direita, acho que foi Cáceres, velho. Janderson, é só fazer o corta-luz, painho. É pedir demais, não é não. Porque é só sair da bola, tá ligado, Pivete? Uma coisa é você cobrar dele um domínio, um banho de cuia, um elástico, uma lambreta. Não tô pedindo isso não, só era sair da bola. Sair da bola assim, ó. Aí Osvaldo ia chegar do outro lado, dominar e era sacode bande. Era gol, eu não tenho dúvida não, irmão. Já desceu, quando o Cáceres tocou, sai daí, menino. Ele dominou a bola. Quando ele dominou, toca a bola, menino. Ele chutou a bola, parece que tá de brincadeira, velho. Me ajude. Então, se nós temos jogadores que infelizmente batem na bola no momento, a gente tem que passar a botar em campo jogadores que tratam ela bem. Quem são? Quem vai fazer pra isso? Aí é o Carpinão, da massa e do coração. Pô, o Mateuzinho já jogou como um ponta direita uma vez. Será que é maluquice demais botar o Mateuzinho pra jogar como ponta direita para ter Mateuzinho, Rato e Osvaldo? Botando o Rato de centralizado, que o Rato não vai correr pra ninguém jogando lá. O Mateuzinho ainda vai mais. Será que é loucura demais? Aí o Carpini tem que estudar. Mas tem que jogar. Ronald tem que estar perto de Rato, que quer. Que o homem querendo pode botar ele, irmão. De olho fechado. Mateuzinho esqueça, né? Mateuzinho não tem que botar, ele já está. Mateuzinho já está. Osvaldo, ele precisa de sequência. Jogos em cima de jogos, em cima de jogos, em cima de jogos, que ele vai conseguir reconquistar. Osvaldo teve uma lesão gravíssima no passado. Gravíssima, quase morre. E o cara voltou depois de meses sem jogar. Ele vai sentir, não tenha dúvida disso. Eu não preciso estar há 13 anos no futebol para saber disso. Ele vai sentir, né? Ele vai sentir questão de ritmo, ele vai sentir às vezes dores em algumas partes do corpo, que é normal, que a intensidade ela sobe muito. Mas ele tendo a sequência, eu acho que ele vai ajudar muito mais que Fábio, Lucas Braga, que Carlos Eduardo e, né, e por aí vai. Eu não tô nem falando de Felipe Cardoso, viu? Porque não vi o menino jogar, menino azorra. Não vi o cara já é homem já. Eu não vi Felipe Cardoso jogar pra dizer essa é a solução. Não, né? Não vi, nem é que não, nem vou dizer que sim, nem que não. Mas é necessário nós vermos. Treino é treino e jogo é jogo. Então o que eu penso que seja a rápida solução, né? Sei que uns querem o fora Carpini, sei que outros pedem fora Ciclano, fora Fábio Mota, né? SAF já, fora Manequinha, fora Anderson Matos, né? Fora todo mundo.
Só que é isso. Qual é a solução rápida e acelerada? Cadê, meu Deus do céu? Me ajude. Para isso aqui, ó. Peraí que eu vou achar. Peraí que eu vou achar. Que são os jogos. Procurando aqui os jogos. Jogos até a pausa. Pronto, aí. Qual é a solução rápida, já que o Carpini vai seguir, já que o Fábio Mota vai seguir, que Manequinha vai seguir. Mas o Fábio Mota não tem que sair, não. Na minha opinião, isso aí, né? Eu nem cogito isso, né? Vai ter eleição aí, o sócio escolhe, mas até lá é ele, né? E vamos lá. A curto prazo, do Vasco ao Cruzeiro, na minha humilde opinião, urgência. Jogadores no melhor momento. Jogadores que tratam a bola e beijam a bola, que abraçam a bola, que tratam ela bem, que botam ela pra dormir, não que batem na bola. Não. Jogadores que amam a pelota. É porque guardei lá. Você não leva pro lado da quinta série, não. Você entende o que eu tô falando. Negócio de brincadeirinha não aqui, não. Bora falar sério. O cara que chega assim, ó, vem cá, filhota, lá pelota. Vem a manhinha, vem a manhinha. Bota ela pra dormir. Dorme aí. Aí ela vem. O cara, bora, tá vindo de cá. Fulano, canhoto, vê o Oswaldo correndo. Ele aponta, ó. Assim, eu falei, ele vai dar de primeira. Eu fico me bulindo todo quando eu vejo qualquer coisinha básica do futebol bonito. Rato. Você lembra de uma bola dessa ali no meio de campo? A bola chegou de primeira, ele apontou pra Oswaldo, ele já deu de primeira. Pum! Aquele lançamento assim, ó. Oswaldinho, o Oswaldo pegou, já saiu correndo lá. É disso que eu tô falando. É o cara que pensa antes da bola chegar. Oh, meu Deus. É porque assim, velho, o cara é profissional, ele já deveria saber disso. Então, assim, pensar no agora e falando de campo, volto a dizer, se a gente for ficar citando aqui, porque a montagem do elenco, porque foi errada, todo mundo sabe, já falei isso 413 vezes. O que eu tô falando agora é o que é que a gente pode fazer para o Vasco, para o Cerro Largo, que a gente vai estar lá, se Deus permitir, para o Bahia, para o Santos e esses jogos que nós temos aí. Jogadores em melhor momento. Jogadores em melhor momento. Jogadores que tratam a bola bem. Seu Cáceres já jogou bem naquele jogo, né? Claudinho não joga contra o Vasco. Beleza, bora ver contra o Vasco. Claudinho joga contra o Vasco, mas joga o Cáceres. Bora ver se confirma a volta do Cáceres agora aí, né? Aí já joga ele contra o Vasco da Gama. Foi bem. Claudinho perdeu, pai. Tá mal. Você não tá entregando o que você pode entregar. Que eu sei que esse cara é bola. Ele é bola. E você também sabe. Mas não vive o momento. Pronto. Aí vem Cáceres, né? Vamos ver da Colé de Merma. Porque nesses dois próximos jogos vem o Bavi. Bavi, ó, vamos lá. Sul-Americana é um campeonato. Campeonato Brasileiro é outro. Bavi é um campeonato à parte. Vocês nunca entenderam isso, né? Talvez. Muitos já entenderam. Eu passei a entender tarde. Mas o Clássico Bavi ele é um campeonato à parte. É uma espécie de final. Então, eu acho que os atletas, eles primeiro de tudo, eles precisam internamente, individualmente, consigo próprios entenderem como foi que eu consegui ser profissional e se lembrar de tudo que eles passaram para estar onde eles estão hoje. E assim querer dar a volta por cima individualmente. E dar a volta por cima individualmente é entendendo o coletivo também. Essas negações de bola lá no último terço, esses erros frequentes, né, de tomada de decisão, já há muito tempo, inclusive, tem que acabar. E inicia quando? Onde? Na cabeça de cada um, depois no coletivo. E aí é onde entra a importância de um diretor de futebol tarimbado, que chegue, bote o elenco todo envolto com o treinador e passe uma segurança interna. Eu não estou lá internamente, não posso dizer assim, Manuel Tanajura Neto, ele faz isso ou ele não faz isso, né? Mas a impressão que eu tenho é que o perfil não é dele, de fazer isso, entendeu? De quando precisar dar uma tapa na mesa, para a pessoa se assustar como você estou aqui do lado, tem que dar, para a mão doer, tem que dar, não sei se é o perfil, não vejo. Volto a dizer, não dá pra você, não tenho como dizer assim, ele é assim, porque eu não sou a mesa que tá lá porque ele dá porrada. Mas, aparentemente, né, é uma questão de dizer assim, a gente precisa de um perfil como esse. Se ele é
Ok. Se ele não é, que ele passe a ser, sabe? Aí é que entra a importância do presidente nesse aspecto também, porque é quem corre atrás do salário em dia, ou adiantado que seja, é quem corre atrás do pagamento dos voos fretados, para dar uma maior conforto, o cara ir e voltar, e um descanso, já ajuda na fisiologia também, né? E aí é que entram as pessoas dos bastidores também. Então, e outra coisa, né? No ano passado, essa situação de volta por cima, ela só foi conquistada, gente, porque o time se fechou, velho. O time se fechou. Eu soube que teve uma reunião lá, internamente, né? Onde eles se fecharam e disseram assim: a gente não vai cair, a gente vai ficar, bora todo mundo junto. E não foi só jogador e comissão e direção. Foi o clube inteiro. Envolveu todos os funcionários. Eu não sei se isso já foi exposto em algum lugar, mas eu fiquei sabendo no ano passado e, pô, isso me deixou muito feliz. Então, é mais uma coisa. Ou todo mundo se fecha, irmão, ou vai ser difícil cada um ficar em um canto, né? E passa, obviamente, por uma questão, claro, da fase. Enfim, para concluir a minha linha de raciocínio que eu quero dizer, entra a questão de elenco, né? Aí você já fala, aí a gente já traz à tona aqui o Renato, que é o Kaiser. Eu até falei sobre isso na transmissão de ontem. Cara, Kaiser, ele é um jogador que, na teoria, ele não vem para ser o salvador da pátria, não vem para ser o novo Alejandro, não vem para ser a solução de todos os problemas ofensivos. Você ouviu o que eu falei, né? Para depois não entender errado. Na teoria. Por que, Anderson, na teoria? Porque ele não tem esse histórico. Qual foi o clube que o Kaiser foi o maior artilheiro, que o Kaiser resolveu todos os problemas ofensivos? Nenhum. Ele é um jogador que está acima, tecnicamente, acima dos que nós temos hoje aí. Isso é indiscutível, isso não é opinião, isso é um fato. E ele torna-se, e aí infelizmente, né, ele torna-se um atleta que a gente cria uma alta expectativa e que na prática ele necessita, ele precisa ser a solução. Se ele vai estar 100% apto para sábado jogar como titular, põe ele. Põe ele logo. Ô, Anderson, ele só tem condição de jogar 30 minutos. Manda ele correr certo. Bota ele só um tempo só, depois bota no segundo lá, mas ele precisa. A torcida do Vitória, ela precisa ver dentro de campo jogadores que entreguem uma performance minimamente positiva. E volto a repetir, não que quebrem a bola, não que batam na bola, não que dominem ela errado, não que não tenham fino trato com ela. E o Kaiser, ele vai ser esse jogador que vai nos ajudar tecnicamente. A gente não vai ver do Kaiser. Não sei se o Kaiser vai ser aquele cara que vai brocar 15 gols, como o Alejandro. Acho muito difícil. Torço pra que seja, mas acho muito difícil. Tenho que ser sincero e honesto com vocês. Não tô aqui pra brincar com ninguém. Mas ele não vai ser o cara que a bola vai vir e ele vai demorar pra dar um domínio tão perfeito que a gente vai ficar, olha só o domínio dele, e comemorando o domínio do cara. Não, quando ele domina a bola, você vai achar normal. Então é sobre isso que eu tô falando. Sobre a questão de qualidade técnica. Isso aí você tem que esperar dele. E sobre ele estar apto pra sábado ou não, irmão, tá sem jogar no tempo, vem de lesão, etc e tal. Qual é a situação dele? Ó, não dá pra jogar nada ainda, só dá pra pegar uns 15, 20 minutinhos ali. Ok, vamos aturar. Vamos aturar os demais aí e torcer para que eles consigam fazer gols e se redimir da última partida, né? Nada melhor do que a partida após a outra no futebol, viu? E no sábado já tem essa oportunidade da volta por cima aí o time do Vitória. Como aí só a mão de Deus para trazer à tona essa resposta. Mas concluo a minha situação dizendo que a solução primeira é jogadores, eles entenderem individualmente a importância deles para a instituição, buscarem internamente, e não precisa de, claro, se precisar, né, terapia, ótimo, é maravilhoso, coach, aquela coisa toda, maravilhoso, precisa de um incentivo psicológico que vem de fora, vai, irmão, mas eu acho que não há incentivo maior e melhor do que a sua própria história, isso é falando para o jogador, do que a própria história dele, do que o próprio sofrimento dele, do que o que ele próprio passou, mas se ele está acomodado com o que ele já conquistou, aí são outros 500. Então, passa por isso. Depois o entendimento coletivo do que eu estou entregando ao coletivo ou não estou entregando, do que eu estou acertando, do que eu estou errando, para corrigir e potencializar os acertos. Corrigir erros, potencializar acertos. Traz o individual, traz o coletivo. E aí entram
os bastidores, de se fechar mais uma vez, né? Como foi no ano passado, eu não me recordo o período, mas assim que houve essa reunião, não demorou muito tempo, o Vitória deu uma guinada, cara. Tudo na sua vida que envolve equipe tem que haver união. Onde há divisão, não há prosperidade. Não tem para onde correr. Não vai andar. Com divisões, né? Não tem como ser perfeito. Todo mundo amando, todo mundo maravilhoso, com 30 jogadores no elenco, jogam 11 só como titulares, tá todo mundo satisfeito. Isso é impossível. Mas todo mundo tá num só propósito. Não tô falando sobre satisfação, tô falando sobre todos viverem o mesmo propósito. Eu não vou falar pra torcida porque isso aí, irmão, esqueça, irmão. Torcida do Vitória, pai. Vitória foi lá contra o Vasco, fez uma boa partida e venceu. Amém? Pega esse amém aí, bora lá. Foi lá no Uruguai contra o Cerro, ganhou o jogo. Aí pega o Bahia e eu não tenho outra coisa a pensar, né, do que vencer. Hoje a gente olha assim, pô, como é que vai ganhar o clássico? O Bavinte já fica naquela rapaz e tal, mas clássico zera tudo, velho. Não tem por onde correr. Pô, o Bahia vive a melhor fase que a Vitória, ninguém é burro, né, de falar nenhuma mentira, mas as coisas, né, e eu cito isso porque eu ouvi uma pessoa falar assim, a torcida precisa entender a importância dela e tal. Não, você já entendeu. A resposta tem que vir no campo. A resposta é de que as coisas vão melhorar. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas é possível. Tanto é que ano passado a gente mostrou isso. Então, tudo vai passar, obviamente, pela resposta dada em campo contra o Vasco, contra o próprio Cerro e principalmente no clássico Bavia aí contra o Bahia, né? E os demais jogos contra Santos, Universidade, Corinthians e Cruzeiro, a gente fechar esse primeiro semestre aí de uma maneira que não nos dê nas férias dos atletas e nessa pausa um desespero de sair contratando 10 jogadores, de fazer drásticas, imensas alterações, se tá tudo errado e tal. Então, eu penso que esses próximos 7 jogos, eles têm que trazer para nós uma certeza, uma convicção de que é capaz sim, de com esse elenco aí, mediano para ruim, com jogadores que vivem má fase, de dar a volta por cima com ajustes. Trocando onde precisa ser trocado, alterando as peças que precisam ser alteradas, trazendo o que precisa ser trazido. Eu acho que tem que trazer um diretor de futebol. Não tem como. Tem que trazer um executivo de futebol, né? Urgente. E a gente pode, com certeza, dar essa volta por cima, porque se eles derem a resposta nos bastidores, dentro de campo, a torcida vai abraçar e aí, pai, pode esquecer tudo, né? Não é simples. No futebol, nada é uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo. Nunca é uma coisa só. São várias situações, vários fatores, mas sendo todos eles postos como tem que ser, eu acredito nessa mudança. Eu acredito que a gente pode dar a volta por cima. E finalizo aqui citando o seguinte, né? Fiquei até me perguntando durante o vídeo, né? Poxa, por muito menos, o Léo Condé foi demitido do Vitória no passado. O Léo Condé que entregou para nós o título da Série B em 23. E tinha muito mais respaldo que o Carpini nesse sentido de reputação. Por muito menos ele foi demitido, né? Até, não sei se eu posso citar o nome dele, mas até um colega da imprensa, ele falou assim, rapaz, eu acho que nenhum lugar no Brasil, nenhum time do Brasil, um treinador se sustentou com uma vitória em 13 jogos e 2 vitórias em 16 jogos, como o Carpini está se sustentando. Então, que essa convicção valha a pena já até o jogo contra o Cruzeiro. E essa resposta ela precisa ser dada já até, não é assim, de imediato já contra o Vasco. De imediato contra o Vasco a gente precisa ganhar o jogo. Isso é uma necessidade real e emergente, urgente e emergente. Mas até o jogo contra o Cruzeiro, que é o nosso último jogo até a pausa, nós precisamos ver com os nossos próprios olhos que a convicção do presidente, do diretor de futebol em permanecer no cargo, o Thiago Carpini, ela foi acertada. Para que assim a resposta do torcedor siga sendo a melhor possível sempre. Beleza? Mas queria trazer à tona essa situação, desejando sempre que o Vitória consiga aí dar a volta por cima nessa fase muito ruim, que tem nos afligido, que até minhas forças, né, para gritar, espernear, aquela coisa toda, eu tô anestesiado. Esse lado meu tá anestesiado. Porque
mas tanta mediocridade ou ruindade que a gente está vendo em campo ali, que não adianta. Se eu ficar sem voz, não vai adiantar muita coisa. E o que a gente espera é essa volta por cima o quanto antes. Essa é a situação atual do Vitória na Série A do Brasileiro, 6 pontos em 7 jogos. E que isso possa ser alterado o quanto antes. E a torcida vai estar presente. E nós, com certeza, estaremos aqui sempre para apoiar. Seja com uma crítica, seja com elogios, com incentivos, da maneira que a gente achar e considerar a melhor. Beleza? Vídeo extenso, não é live, mas sempre que é necessário a gente faz um videozinho aí de meia hora para vocês. Eu nem olho o tempo, né? Eu olhei agora aqui para saber quanto foi que deu, mas é um desabafo, é um sentimento de um torcedor para com você que está aí do outro lado. Valeu? Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.